Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Como vocês sabem, né, quem acompanha o canal, eu sou super fã da linha Galaxy Note há muitos anos. Uso desde o primeiro, eu acho que eu só não tive o que explodiu e aquele que tinha a tela curva de um dos lados só, não sei se foi o 5, um bem antigo. O resto eu sempre tive todos os modelos e sempre gostei muito, e assim, é de longe o meu dispositivo favorito. Uso bastante o recurso da caneta, então a caneta é super importante para mim. E hoje nós tivemos o lançamento da linha Note 20, então gostaria de falar um pouquinho sobre as minhas impressões e o que eu achei dessa história toda, tá? Então, primeira coisa, pelo menos pelo que eu pude ver em fotos, a cor, principalmente a cor cobre, que lembra muito o Galaxy Note 9 que eu tive na cor cobre de 512, se não me falha a memória, de memória interna, ele era cobre e era muito bonito o aparelho, e essa cor voltou. Adorei, achei muito legal aquele efeito meio fosco na parte traseira, que ficou melhor até no cobre do que no preto e que deixa poucas impressões digitais aparentemente. Por outro lado, eu vi que a câmera, que aqui é super baixinha, não sei se vai dar para ver, aqui é um degrauzinho mínimo, virou um super degrau, ficou super grande, então com certeza é um smartphone para usar com capinha, tá? Então agora vamos aqui para a segunda tela para eu falar um pouquinho de especificações, das coisas que eu achei interessante neste modelo. Bom, para começar, o que acontece? Nós temos agora uma linha Ultra, o Note 20 Ultra e o Note 20. O Note 20 me pareceu um modelo mais simples, um modelo que tem um jeitão ali, uma aparência de uma linha light até. Ele tem menos resolução de tela, ele não chega no 120, né, de taxa de atualização de tela, não tem a mesma capacidade de câmera, não tem os 108 megapixels, tem 64, então de certo modo ele me lembrou muito o S20 Ultra, só que com uma tela pior, né? Isso que é curioso. Falando um pouquinho de S Pen, eu gostei bastante de ver que a S Pen tá bem rápida, tá com uma latência de 9 microsegundos, acho que é essa medida, se não estou enganado, se eu tiver me corrijam. Então achei ela super rápida, pelo que deu para ver nas imagens, ela tem uma resposta que parece um lápis no papel mesmo, então isso é bem interessante. Não é que eu nunca senti nenhuma diferença, vou ser muito sincero, mesmo a minha caneta atual aqui do Note 10 Plus, mesmo sendo ela com uma resposta mais lenta, eu nunca senti assim nenhuma grandiosa diferença, tá? Então, de resto, pelo que eu pude ver, a câmera ela segue muito a linha do S20 Ultra, com pouquíssimas diferenças. Acho que a limitação do zoom é a mais evidente, né, com 50 vezes contra os 100 anteriores, e o chipset, né, infelizmente continuamos, né, não tendo o Snapdragon 865 Plus no resto do mundo, só acho que nos Estados Unidos, e não sei se tem algum outro mercado, mas teremos o Exynos 990, que é o mesmo processador do nosso S20 Plus, S20 Ultra e a linha que está por aí. A parte de games, eu achei que ficou bem interessante, aquela integração com o Xbox, então isso eu quero ver de perto, eu achei muito interessante, tá? Principalmente pela taxa de amostragem, né, de toque de 240 Hz, e eu acho que com uma internet boa deve ser uma opção muito interessante sim, tá? A bateria, eu achei que a melhora não foi assim tão significativa, tá? A bateria subiu de 4.300 para 4.500. Para um tamanho de tela, do tamanho que é esse celular, eu já achei pouco no meu, imagina nesse. Então é um ponto aí de atenção. Falando agora de preço, existe uma previsão do aparelho chegar com o valor de olha o preço, 1.300 euros. Tá? Então, 1.300 euros é um preço bem elevado, é um preço alto, então eu acho que precisamos avaliar isso com muito cuidado aí na hora da compra. Vamos pegar agora uma tabelinha que é muito interessante, que eu gosto muito de ver, que é a tabelinha do Tudo Celular aqui do Compare, tá? Então, veja que eu deixei o Note Plus em uma ponta,
o Note no meio Ultra, né, o 20 Ultra, e o S20 Ultra na outra ponta, tá? Então, se você avaliar junto comigo aqui, dá para ver que os aparelhos são muito semelhantes mesmo, olha, em todas as suas configurações, tá? Aqui na parte de velocidade máxima de download e upload, talvez tenha a diferença, na verdade, é o 5G, que não sabemos se vai funcionar aqui, então podemos ficar aí com algo limitado, né? Não chegando nos 7.500 e 3.000. Processador, note que é o que eu falei agora há pouco, é o mesmo processador do Galaxy S20 Ultra, exatamente o mesmo. GPU, mesma GPU, memória RAM, mesma memória RAM. Aqui nós temos como memória RAM de 12, mas acredito que chegue a 16, né, pelo que eu já tinha lido. E vamos seguindo em frente aqui, tamanho de tela, mesmo tamanho de tela, tá? Com uma densidade de pixels maior ainda para esse S20 Ultra, um pouquinho maior, possivelmente pela diferença de tamanho da tela, que é mínima, mas existe. Aqui, nas câmeras, nós temos câmeras bem parecidas, até uma segunda lente um pouco melhor, aqui de 48 megapixels para o lado do S20 Ultra. E seguindo aqui em frente, ó, câmera frontal do S20 Ultra bem melhor, 40 megapixels contra 10 megapixels. Parece que não mudou a câmera frontal do Note 10 Plus para o Note 20 Ultra, tá? Capacidade de gravar em 8K está presente nos dois modelos mais novos, tá? Só que aí é 24 frames por segundo, ok, normal, né? E seguindo em frente, padrão do Wi-Fi, padrão AX, também nos três modelos, não tem nenhuma diferença. E, por fim, bateria do Note 10 Plus. Nós temos 4.300 mAh, 4.500, somente 4.500 no Ultra, 20 Ultra, e no S20 Ultra, né, no Note 20 Ultra 4.500, no S20 Ultra 5.000 de bateria. Bom, e aí, o que fica ali para a gente pensar? O que acontece? Claro que tem algumas questões de hardware que são muito semelhantes, a diferença praticamente não existe entre o modelo Note 20 Ultra e o S20 Ultra. Acho que fundamentalmente a diferença é a caneta, só a caneta, e alguma lapidação, obviamente, de software. Esse eu acho que é o ponto. Você poder, desde que tenha, né, o Xbox Pass ali, você poder jogar os games, que ainda precisamos ver como que vai rolar e se vai rolar, né, com a nossa internet, vai rolar legal ou não, se vai ter uma latência muito grande, como que vai ser jogar, isso precisamos ver ainda acontecer. A velocidade da caneta é interessante, é um ponto interessante, mas sim, não é o que muda o jogo, tá? Câmera, eu acho aí sim, é legal você ter uma câmera de 108 megapixels, poxa, é legal, aquele esquema que eu até comentei em outros vídeos, de você poder fazer a ampliação, dar o zoom, tirar a foto e depois fazer o recorte sem ter perda. Isso é bem legal, eu já tinha isso desde o tempo de um Nokia PureView lá para trás, quem já usou o Windows Phone sabe do que eu estou falando. Então assim, é um recurso bem legal e é um recurso que faz a diferença, mas agora fica aquela questão. A que preço que vai chegar tudo isso? Tem gente falando em 1.350 euros o modelo com 512, que seria um modelo equivalente a esse celular que eu já tenho. Então, tudo bem, esse celular, hoje eu sinto ele cansado, note bem, não estou menosprezando, porque eu adoro esse celular, mas cansado com relação a, por exemplo, você não ter uma resolução tão alta de foto para poder tirar as fotos e depois fazer o recorte, você não ter uma bateria realmente potente, né, que segura o tranco desse aparelho, e você não ter uma taxa de atualização de tela de 120, você ter a de 60. Então tem alguns pontos que esse celular aqui, ele já envelheceu, ele está mostrando sinais de cansaço porque a tecnologia evoluiu. E aí, claro, eu adoro a linha Note, acho a linha Note super legal, mas estou sentindo falta de dar esses próximos passos, de ter uma resolução maior, de ter aí de repente uma bateria que aguenta um pouco mais, né? Porque essa bateria é bem triste, né? Não é aquela maravilha, 4.300 para uma tela desse tamanho realmente é pouco. Então você fica ali meio que com algumas questões pendentes com relação ao modelo atual.
dá aquela coceirinha de trocar já. Tá? Só que o que acontece? Se você colocar um ao lado do outro, S20 Ultra e Note 20 Ultra, você vai perceber que, assim, tudo bem que visualmente, gosto meu, tá? Eu gostei muito mais daquele visual meio, parece um aço escovado ali, um meio opaco do Note, tá? Eu gostei bem mais, acho que tá bem bonito. Só que aquela história, se você colocar um do lado do outro, embaixo do capô, tirando a caneta, é o mesmo hardware, é basicamente o mesmo hardware, tirando algumas diferenças até que são melhores pro lado da câmera do S20 Ultra. Por outro lado, você tem a caneta no Note. Então é aquela história. No final das contas, a sensação que eu tenho, claro, nem todo mundo vai pagar o Xbox para poder jogar todos os meses. Tem algumas questões que não vão servir para muita gente. Mas acho que a questão principal que fica nessa história é: quanto custa uma caneta? Porque a diferença vai ser essa. Temos que esperar para ver como ele vai chegar, qual o preço de venda, no meu caso o modelo de 512, que é o que me interessa, e aí vamos ver qual vai ser o custo dessa caneta, porque comparado com o S20 Ultra, os aparelhos são muito parecidos. Então a diferença vai ser, obviamente, o hardware é praticamente o mesmo, vai ser o design que é diferente, algumas questões de software que são legais, que foram implementadas agora, mas que não vão mudar completamente a vida e que podem chegar em atualizações futuras para o S20 Ultra. Então, no final das contas, colocar na balança é uma caneta. Estamos falando de uma caneta e aí é design e caneta. Quanto vale isso a mais para você não pegar o S20 Ultra e optar pelo Note 20 Ultra? Então essa é a questão, tá? Com relação ao Note 20, eu sinceramente acho que ele é uma versão light, ele tem uma tela Full HD Plus, pelo que eu vi, ele não tem a taxa de atualização elevada, então para mim ele até, claro, tem uma memória RAM mais evoluída, como com certeza quando eu começar a pipocar a review nós vamos ver, que deve ser DDR5, aquela história toda que nós já vimos no S20, S20 Plus e Ultra, então deve ter essas vantagens, mas assim, ele é um aparelho que para quem tem este aqui, ó, é um passo para trás, não vale a pena, tá? Não tem a tela com a curva, na parte de trás não é vidro, é policarbonato, então assim, é uma linha light, não é uma linha mais premium. Então eu já descarto ele, independente do preço, eu acho que não vai chegar barato e não vai entregar tudo que nós queremos de um top de linha, tá? Então, no final das contas, é o que eu falei, quanto custa uma caneta? E para você, quanto custa? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Essas foram as minhas impressões iniciais e sensações iniciais ao ver o evento, tudo bonitinho e assim, me gerou uma certa dúvida e eu vou ser sincero, eu estou até cogitando, aparelho que eu já tinha desistido no passado, estou cogitando o S20 Ultra por questão de preço e assim, por mais que eu adore a caneta, eu acho que essa caneta vai custar muito caro e não vai valer a compra. Vamos esperar para ver, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.